Ao caminhar por qualquer cidade japonesa pela primeira vez, algo parece fora do comum. As ruas são limpas, não há lixo no chão, nem poças de água parada, nem fios elétricos emaranhados por cima das cabeças, nem vendedores gritando ou buzinas incessantes. E o mais desconcertante de tudo, praticamente não há lixeiras à vista, e ainda assim não há lixo. É um dos paradoxos mais visíveis do espaço público japonês e também um dos mais difíceis de explicar para quem nunca esteve lá. As ruas japonesas não são limpas porque há mais funcionários da limpeza. Elas não são organizadas porque há mais policiais. Elas são como são porque, por gerações, decisões de design, culturais e de infraestrutura foram tomadas de uma forma que simplesmente não acontecia no resto do mundo. Hoje vamos analisar 20 dessas coisas que faltam nas ruas japonesas. Algumas vão te surpreender, outras farão você enxergar sua própria cidade sob uma nova perspectiva. E a última explica por que todas as outras são possíveis sem que ninguém as vigie. Vamos começar. Número 20. Lixo no chão, apesar da falta de lixeiras. Este é o paradoxo mais famoso das ruas japonesas, e também o mais revelador. O Japão praticamente não tem lixeiras nas ruas. Após o ataque com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995, a maioria das lixeiras públicas foi removida por motivos de segurança e nunca mais foi reinstalada em massa. Mesmo assim, as ruas japonesas são impecáveis. A explicação não é mágica nem tecnológica. É uma norma cultural tão firmemente estabelecida que qualquer pessoa que gera lixo na rua o carrega consigo até encontrar um local adequado para descartá-lo, que geralmente é a loja de conveniência mais próxima, a própria casa ou uma das poucas lixeiras localizadas em parques e estações. A ideia de jogar algo no chão porque não há uma lixeira por perto simplesmente não é uma opção considerada pela maioria dos japoneses. No resto do mundo, a ausência de lixeiras é vista como um convite para jogar lixo em qualquer lugar. No Japão, o descarte de lixo é responsabilidade de quem o gera, e não da prefeitura, que deve coletá-lo. Essa diferença na atribuição de responsabilidade pelo lixo é fundamental. Em um sistema onde a prefeitura é responsável por coletar o que os cidadãos jogam fora onde bem entendem, o incentivo para que não joguem lixo no chão é mínimo. Em um sistema onde os cidadãos são responsáveis pelo próprio lixo até que o descartem corretamente, o comportamento muda estruturalmente. Número 19. Buracos não reparados que permanecem iguais há meses. Quem já dirigiu ou caminhou por cidades em diversos países do mundo sabe que buracos são uma parte inevitável da paisagem urbana. Rachaduras no asfalto, crateras que aparecem depois da chuva e permanecem por semanas ou meses antes de serem consertadas. Nas ruas japonesas, buracos são raros e sua vida útil é extremamente curta. A manutenção da infraestrutura viária japonesa opera com base no princípio do reparo precoce e preventivo. Os problemas são resolvidos quando são pequenos e administráveis, não quando se tornam um perigo real para veículos e pedestres. No Japão, as equipes de manutenção de vias municipais frequentemente trabalham à noite para minimizar os transtornos ao tráfego diurno, e os reparos são feitos com materiais e técnicas que produzem resultados duradouros. Não se trata de o Japão ter mais dinheiro para a manutenção de ruas. Trata-se de a filosofia de intervenção precoce, que já vimos em outros contextos japoneses também ser aplicada à infraestrutura urbana. Um pequeno buraco reparado a tempo custa uma fração do que custaria reparar os danos que esse buraco causaria a veículos e pedestres se fosse deixado sem reparo por meses. A matemática do reparo precoce é sempre favorável, mas requer uma cultura institucional de ação preventiva que simplesmente não existe em muitos países. Número 18. Cabos de energia aéreos em bairros modernos. Em muitas cidades ao redor do mundo, basta olhar para cima em qualquer rua para ver um emaranhado de cabos elétricos, de telecomunicações e outros serviços públicos cruzando o espaço aéreo entre os prédios. Nos bairros modernos do Japão, essa visão é praticamente inexistente. A fiação é enterrada, fora da vista, protegida dos danos causados pelo clima e sem o impacto visual que os cabos aéreos têm na percepção do espaço urbano. O processo de enterramento dos cabos é lento, caro e contínuo em muitas cidades japonesas, priorizando áreas turísticas e novos empreendimentos. Mas o compromisso com a eliminação da fiação aérea como parte da melhoria do espaço público é consistente e de longo prazo. Em muitas cidades ao redor do mundo, a fiação aérea continua sendo a solução padrão porque é mais barata a curto prazo, embora seja mais cara de manter,
mais vulnerável a eventos climáticos e permanentemente desagradável à vista. Número 17. Vendedores ambulantes agressivos ou persistentes. Em muitos destinos turísticos ao redor do mundo, e em muitas cidades em geral, a presença de vendedores ambulantes que abordam ativamente os pedestres, insistem após uma recusa inicial e criam uma pressão de compra desconfortável é uma parte comum da experiência de caminhar pelas ruas. Nas ruas japonesas, esse fenômeno é praticamente inexistente. Os vendedores ambulantes presentes no Japão, especialmente em festivais e certos mercados, comportam-se de maneira completamente passiva. Eles oferecem seus produtos abertamente e esperam. Não perseguem, não insistem, não exercem pressão. A norma cultural de não incomodar os transeuntes, que em japonês está relacionada ao conceito de meiwako, não causar desconforto aos outros, é tão forte que a venda ambulante agressiva é percebida como um comportamento inaceitável. Caminhar por uma rua japonesa sem ser abordado por ninguém tentando vender algo é uma experiência que muitos turistas descrevem como surpreendentemente relaxante. E o interessante é que esse relaxamento não é apenas prazer, é também abertura. Uma pessoa que não está na defensiva contra possíveis investidas se move pelos espaços urbanos com uma disposição completamente diferente de alguém que está constantemente antecipando ter que rejeitar alguém. Número 16. O ruído da buzina como trilha sonora permanente. O som das buzinas é um dos elementos mais onipresentes da paisagem sonora em cidades ao redor do mundo. No Japão, buzinar sem um motivo genuíno de segurança é considerado uma grave quebra de etiqueta. Não se trata de uma recomendação ou um código de conduta informal. É uma norma social tão firmemente estabelecida que a maioria dos motoristas japoneses buzina apenas algumas vezes durante toda a sua vida ao volante. O relativo silêncio das ruas japonesas em termos de ruído do tráfego é algo que os visitantes notam imediatamente, especialmente em cidades que, dado seu tamanho e densidade, deveriam ser acusticamente caóticas. Espaços públicos silenciosos não são apenas mais agradáveis, como também têm efeitos comprovados nos níveis de estresse daqueles que os habitam e na qualidade geral de sua experiência urbana diária. A exposição crônica a altos níveis de ruído urbano está associada, em múltiplos estudos de saúde pública, a uma maior incidência de hipertensão, distúrbios do sono e marcadores de estresse crônico. A cidade silenciosa não é um capricho estético, é uma condição de saúde. Número 15. Grafite e vandalismo em muros e superfícies públicas. O grafite como arte urbana está presente no Japão, em contextos específicos e aceitos. O grafite vandalismo, aquele que cobre paredes de prédios, portas de lojas e superfícies públicas sem qualquer permissão ou intenção artística reconhecível, é praticamente inexistente. Isso não se deve ao aumento de câmeras ou patrulhas monitorando os muros, mas sim ao fato de que o dano a espaços compartilhados gera uma reação coletiva de desaprovação na cultura japonesa que atua como um impedimento mais eficaz do que qualquer sistema de vigilância. A ideia de que o espaço público é um espaço compartilhado que todos têm a responsabilidade de manter não é um valor abstrato no Japão. Ela se expressa na prática, em comportamentos concretos do dia a dia. Superfícies livres de grafite em uma cidade não significam que haja mais policiais, significam que há mais cidadãos que consideram inaceitável vandalizá-las. E essa diferença de percepção entre o grafite como algo normal que acontece e o grafite como algo inaceitável que não deveria acontecer é precisamente a diferença que produz resultados distintos nos espaços urbanos. Número 14. Cães de rua nas ruas. Cães de rua, animais sem dono que vagam pelas ruas, são uma visão comum em muitas cidades ao redor do mundo e, em alguns países, representam um problema significativo de saúde pública e segurança viária. Eles são praticamente inexistentes nas ruas japonesas. O Japão possui um dos programas de controle de animais de rua mais rigorosos do mundo desenvolvido, com uma cultura de posse responsável de animais de estimação que inclui registro obrigatório, vacinação e regulamentações específicas em relação a espaços públicos. Os cães que saem estão sempre com seus donos e sempre na coleira. Fezes de cachorro na calçada são raras porque o costume de recolhê-las está tão arraigado que não fazê-lo gera o mesmo tipo de desaprovação social que qualquer outro comportamento antissocial em espaços públicos japoneses. Número 13. Publicidade sonora invasiva de lojas.
Em muitas ruas comerciais de outros países, é comum que as lojas projetem música ou anúncios do lado de fora para atrair a atenção dos pedestres. Frequentemente, vários estabelecimentos fazem isso simultaneamente, criando uma competição sonora que em certos níveis pode ser insuportável. Nas ruas comerciais japonesas, incluindo aquelas com alta densidade de lojas, esse fenômeno é muito mais controlado. Há publicidade nas vitrines, telas digitais e placas, mas a emissão agressiva de som externo é regulamentada e culturalmente desencorajada pela mesma norma de não perturbar o espaço comum que rege outros comportamentos nos espaços públicos japoneses. O resultado é uma rua comercial onde se pode observar as vitrines sem que o ruído das lojas impeça a concentração. Número 12. Poças permanentes devido à drenagem inadequada. Após a chuva, as ruas de muitas cidades ao redor do mundo acumulam poças que permanecem por horas ou até dias, porque o sistema de drenagem não tem capacidade para gerenciar a água de forma eficiente. No Japão, onde a precipitação é abundante e os tufões geram chuvas torrenciais regularmente, o sistema de drenagem urbana é projetado para lidar com volumes de água significativamente maiores do que os sistemas na maioria das cidades do mundo. As calçadas drenam rapidamente porque são projetadas com essa função em mente. Os meios-fios e as sarjetas são bem conservados. Como resultado, após a chuva, as ruas japonesas voltam a ser transitáveis, sem poças, em um tempo consideravelmente menor do que em cidades de outros países com índices pluviométricos semelhantes. Para uma cidade que recebe mais de 1.500 litros de chuva por metro quadrado por ano, como muitas cidades japonesas, ter um sistema de drenagem eficiente não é um luxo, mas uma necessidade básica para a vida urbana. O investimento em infraestrutura de drenagem é invisível quando funciona, mas sua ausência se torna evidente a cada chuva. Número 11. Calçadas mal construídas que representam um perigo para os pedestres. Calçadas quebradas, levantadas por raízes de árvores, com ladrilhos soltos ou irregularidades que representam risco de tropeço, são tão comuns em cidades de muitos países que ninguém questiona. No Japão, no entanto, o estado de conservação é visivelmente melhor. Não que não haja desgaste, mas sim que a resposta à deterioração é mais rápida e sistemática. Os municípios japoneses têm protocolos para inspeção regular da infraestrutura para pedestres, e os problemas são resolvidos antes que se tornem perigos reais. A calçada, como espaço para uso dos pedestres, merece o mesmo nível de manutenção que havia para veículos. Esse tratamento igualitário do espaço para carros e do espaço para pedestres não é tão comum em muitos outros países, onde a manutenção das calçadas tende a ser a prioridade deixada para depois de atender às necessidades do tráfego de veículos. No Japão, os pedestres não são cidadãos de segunda classe no espaço urbano, e esse tratamento igualitário se expressa não apenas na manutenção, mas também no projeto, na sinalização e nas normas de trânsito que protegem efetivamente os pedestres. Número 10. Odores desagradáveis como parte comum da paisagem urbana. Cidades em muitos países têm um cheiro característico que combina escapamento de veículos, lixo das lixeiras e, em alguns casos, má gestão de resíduos em geral. As cidades japonesas também têm seu próprio cheiro, mas ele é significativamente mais neutro. A combinação de ruas limpas, gestão eficiente de resíduos, controle rigoroso das emissões de veículos e manutenção do sistema de esgoto produz um ambiente olfativo que, em muitas cidades japonesas, é praticamente inodoro em comparação com os padrões internacionais. Em áreas de restaurantes, o cheiro muda, há vapor de cozinha e aromas de preparação de alimentos que são perceptíveis ao passar, mas esses são cheiros que a maioria das pessoas associa a algo agradável. O odor de fundo desagradável, tão constante em muitas cidades ao redor do mundo, que os moradores deixaram de notá-lo, simplesmente não existe nas cidades japonesas. Número 9. Fiação aérea em áreas de alto risco sísmico. Já mencionamos a fiação aérea do ponto de vista estético, mas há um motivo adicional pelo qual o Japão está investindo no enterramento da fiação elétrica com mais urgência do que a maioria dos países. O Japão é um dos países com maior atividade sísmica do planeta. A fiação elétrica aérea é extremamente vulnerável a terremotos. Postes caem, cabos se rompem e o resultado são apagões massivos, justamente no momento em que a infraestrutura elétrica é mais necessária logo após um terremoto. A fiação subterrânea é significativamente mais resistente à atividade sísmica.
No Japão, a decisão de enterrar as linhas de energia não se resume à estética ou à manutenção. É também uma medida de resiliência a desastres. Em um país com a atividade sísmica do Japão, isso tem uma justificativa de segurança que vai muito além do aspecto visual. Número 8. Sinalização de trânsito confusa ou mal conservada. As placas de rua, placas de trânsito, marcações viárias, indicadores de direção e painéis de informação no Japão são mantidos e são claros de uma forma que contrasta fortemente com o que se vê em muitas cidades ao redor do mundo. No Japão, a sinalização envelhece sem ser renovada, a pintura das faixas de rodagem desbota com o uso e não é refeita, e a uniformidade do sistema de sinalização entre diferentes bairros ou distritos da mesma cidade é mais uma aspiração do que uma realidade. No Japão, a sinalização é antiga, desbotada, parcialmente encoberta pela vegetação ou simplesmente inconsistente de um bairro para outro. No Japão, a sinalização de rua é projetada a partir da perspectiva de alguém não familiarizado com a cidade, especialmente desde as Olimpíadas de Tóquio de 2020, que aceleraram a melhoria da sinalização multilíngue. As placas estão em japonês e em sua romanização e frequentemente também em inglês, chinês e coreano. A manutenção é regular, e a uniformidade do sistema é alta o suficiente para que alguém que não fale japonês possa se locomover por uma cidade desconhecida com um nível de independência que em muitos outros países exigiria um conhecimento básico do idioma local. Número 7. Áreas escuras e mal iluminadas em espaços públicos. A iluminação de espaços públicos tem um impacto direto na percepção de segurança e na segurança real daqueles que utilizam esses espaços à noite. Pesquisas urbanas documentam que a percepção de segurança em uma rua bem iluminada aumenta o número de pessoas nesse espaço tarde da noite, e que essa presença, por sua vez, gera maior segurança real, porque espaços movimentados são menos atraentes para comportamentos antissociais. As ruas japonesas possuem iluminação que, em termos de cobertura e uniformidade, é notavelmente superior à de muitas cidades ao redor do mundo. Áreas escuras onde a iluminação falha ou é insuficiente são raras em bairros urbanos japoneses, e onde existem, o tempo de resposta para a manutenção municipal é significativamente menor do que em cidades de países onde a iluminação defeituosa pode permanecer apagada por semanas sem que ninguém a relate ou a conserte. Faixas de pedestres são iluminadas, parques possuem iluminação ao longo de seus caminhos principais, estações e seus arredores imediatos são especialmente bem iluminados. E essa cobertura de iluminação tem efeitos no comportamento em espaços públicos que vão além da segurança objetiva, porque a percepção de segurança, gerada por uma rua bem iluminada, altera a disposição das pessoas em usar esse espaço em horários que, de outra forma, evitariam. Número 6. Veículos estacionados inadequadamente bloqueando calçadas. Um carro estacionado na calçada, bloqueando o acesso de pedestres, é uma cena tão comum em muitas cidades ao redor do mundo que a maioria das pessoas a aceita como parte normal da experiência urbana. Nas ruas japonesas, isso é praticamente inexistente. O estacionamento no Japão é rigorosamente regulamentado e a infração de estacionar em área proibida tem consequências reais e imediatas. Mas, além das regulamentações, existe uma norma social que considera o bloqueio do acesso de pedestres como uma falta inaceitável de consideração pelos outros usuários do espaço público. A calçada é espaço para pedestres, e os carros não têm direito a ela, independentemente da dificuldade de encontrar estacionamento em outro lugar. O resultado é que as calçadas japonesas são espaços funcionais e transitáveis que cumprem seu propósito original, em vez de estacionamentos improvisados que os pedestres precisam contornar. Número 5. Funcionários informais sem regulamentos de saúde visíveis. A venda de comida de rua existe no Japão e é uma parte importante da cultura de festivais e de certos mercados tradicionais. Mas a venda informal de comida sem quaisquer controles de saúde visíveis, comum em muitas cidades ao redor do mundo, não é tão prevalente. As barracas de comida japonesas, mesmo as mais informais em festivais de verão, operam com padrões de higiene que, em outros contextos, seriam típicos de estabelecimentos com licença permanente. O manipulador de alimentos usa luvas, os ingredientes são protegidos, o preparo é limpo. Não se trata de haver um inspetor atrás de cada barraca.
Trata-se de que os padrões de higiene que os próprios vendedores aplicam refletem o mesmo nível de cuidado que permeia a relação dos japoneses com a comida em qualquer outro contexto. Número 4. Infraestrutura que ignora ciclistas e pedestres. Já discutimos a infraestrutura cicloviária japonesa em outro vídeo, mas, no contexto das ruas em geral, vale a pena observar algo mais amplo. As ruas japonesas são projetadas pensando em todos os seus usuários, não apenas em veículos motorizados. As faixas de pedestres são bem sinalizadas e consistentemente respeitadas pelos motoristas. Há ciclovias em muitas calçadas. Rampas de acesso para cadeiras de rodas e carrinhos de bebê estão presentes na maioria das faixas de pedestres. Sinais sonoros para deficientes visuais são padrão em praticamente todos os semáforos. Essa inclusão de todos os usuários no projeto do espaço público não é resultado de legislação recente, é fruto de décadas de decisões de planejamento urbano baseadas na premissa de que a rua pertence a todos e deve funcionar para todos. Número 3. Acúmulo de roupas ou papelão por pessoas em situação de rua em entradas. Grandes cidades em muitos países têm uma presença visível de pessoas em situação de rua que utilizam espaços públicos, especialmente entradas de edifícios, áreas com pórticos e estações de metrô, como locais para descansar e dormir. Nas ruas das cidades japonesas, essa presença é notavelmente menor do que em cidades comparáveis em outros países. O Japão tem seus próprios problemas de pobreza e moradia precária, e há pessoas em situação de rua que vivem em espaços públicos. A diferença não é que o Japão tenha resolvido a pobreza, mas sim que as redes de apoio social e uma cultura institucional de resposta proativa produzem um resultado diferente em termos da visibilidade do problema nos espaços públicos. No entanto, seu número em relação ao tamanho das cidades é significativamente menor do que em cidades ocidentais comparáveis, e a resposta social e municipal à situação tende a ser mais proativa em termos de moradia temporária e serviços de apoio. Não é uma realidade perfeita, nem uma solução completa para o problema, mas a diferença visível no espaço público entre Tóquio e muitas cidades ocidentais de tamanho comparável é significativa e merece ser destacada. Número 2. Carros que não respeitam a faixa de pedestres. Essa regra tem consequências diretas para a segurança dos pedestres, o fluxo de tráfego nos cruzamentos e a experiência geral de caminhar na cidade. E antes de chegarmos ao número 1, se você chegou até aqui pensando na sua própria rua e em como ela difere de tudo o que descrevemos, este é o momento de ficar até o final. Número 1. A ausência de fiscalização constante, como garantia de algo. Se há uma ideia que une tudo o que vimos hoje, é esta. As ruas japonesas não são limpas porque há mais câmeras de vigilância, mais multas ou mais policiais por metro quadrado do que em outras cidades do mundo. Investir em monitoramento e fiscalização do espaço público não explica a diferença. O que explica a diferença é que a norma de comportamento em espaços públicos está tão arraigada que não requer supervisão externa para ser seguida. No Japão, a pessoa que não joga lixo no chão não o faz por medo de multa. Ela não o faz porque jogar o lixo no chão não é considerado uma opção aceitável, independentemente de haver alguém observando ou não. Essa internalização da norma, que é exatamente a mesma que vimos quando falamos sobre honestidade no comércio sem sistemas antifurto, devolução de itens perdidos e pontualidade que ninguém precisa monitorar, é a base sobre a qual tudo o mais se apoia. Uma sociedade que não precisa ser monitorada para se comportar bem no espaço que compartilha não é uma sociedade controlada. É uma sociedade que construiu a relação entre o indivíduo e o coletivo de forma diferente. E essa construção não acontece espontaneamente ou por acaso. Ela acontece porque, por gerações, decisões foram tomadas sobre o que é ensinado, o que é esperado, o que é valorizado e o que é considerado inaceitável. A rua limpa, sem latas de lixo, é o resultado visível de todas essas decisões acumuladas. Em última análise, nenhum desses 20 itens se refere realmente a planejamento urbano ou infraestrutura. Todos eles apontam para a mesma coisa: o grau de responsabilidade coletiva que temos pelo espaço que compartilhamos. Uma rua limpa, sem lixeiras, diz exatamente a mesma coisa que uma loja sem dispositivos antifurto, uma estação com banheiros impecáveis ou um trem que chega no horário. Diz que as pessoas que usam esse espaço se sentem responsáveis por ele e o tratam de acordo. Isso não se conquista com mais vigilância ou mais multas.
É construído ao longo de gerações nas escolas, em casa e em cada pequena decisão do dia a dia. Jogar isso aqui ou levar comigo até encontrar um lugar adequado. Conte-me nos comentários o que você mais gostaria de ver nas ruas da sua cidade ou o que desta lista já existe onde você mora e como funciona na prática. E se você quiser que continuemos explorando por que o Japão opera de uma maneira que o resto do mundo luta para imitar, você já sabe o que fazer antes de ir embora. Até a próxima!